Graças a paz. Amém. Abra sua Bíblia, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 3, 22. Amém? Lemos assim: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, ou seja, com relação ao batismo. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos falar com Deus? Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, santificado seja teu santo e bendito nome. Estamos aqui na tua casa mais uma vez, diante da tua palavra, e esperamos, ó Pai, receber de ti, ó Pai, aquilo que os nossos corações necessitam. Que a tua igreja seja edificada, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, te imploramos, ó Pai. Renova nossas forças, renova nossa mente, renova nossa fé, e que estejamos, ó Pai, prontos para te servir verdadeiramente, em espírito e em verdade. Estejamos prontos a pagar o preço, Senhor, mas ser fiel ao nosso chamado, à convocação que recebemos dos céus. É assim que te oramos, ó Pai, pedindo a tua direção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vou ler parte de um texto que, quando eu estava lá meditando e pesquisando em cima do texto que nós vamos meditar hoje, eu encontrei um texto lá nos meus arquivos de Watchman Nee, né? Acho que muitas pessoas conhecem o escritor. É um indivíduo assim, é um grande homem, né? Com experiências assim tremendas, né? Já nos ensinou muito, né? Com seus livros, já nos ensinou muito. Eu vou ler para vocês. Depois, se vocês quiserem, depois eu coloco lá no grupo, se vocês quiserem. Azeitonas que não foram exprimidas. Azeitonas que não conheceram a pressão, nunca podem azeite conceder. As uvas que escaparem do lagar, o vinho da alegria nunca pode fluir. Se sendo triturado, é que o nardo pode difundir sua fragrância, recusarei então do sofrimento ao qual teu amor me induz? Cada golpe que sofro é verdadeiro ganho para mim. Senhor, não temo qualquer privação, se eu for atraído a Ti. Estou envergonhado, Senhor, por buscar guardar sempre a mim mesmo. Desconsiderando meus sentimentos humanos, faça apenas o que Te agrada. Se teu prazer significa minha tristeza, ainda assim, meu coração dirá sim.
O teu ó te louvarei mesmo chorando. Tua crescente doçura provoca louvores de gratidão o dia todo. Tu fizeste a ti mesmo mais precioso do que tudo para mim. Cresça tu, Senhor, e eu diminua. Esta é agora minha única súplica. Seja essa a nossa canção de amor para o Senhor. Nós amamos ao Senhor e eu não tenho dúvida disso. A questão é até onde vai esse amor. O que estamos dispostos a sofrer por esse amor? Por isso ele fala de azeitonas espremidas, uvas espremidas. É forte quando ele diz que cada golpe que sofro é verdadeiro ganho para mim. Ninguém quer sofrer golpe nenhum, né? Eu amo o Senhor, quero servir ao Senhor, mas até que ponto eu estou pronto a sofrer por esse amor, por esse Deus, né? Enfim, meus irmãos, eu quero compartilhar um pouquinho sobre esse texto com vocês. Depois nós teremos que recorrer a outros textos, mas eu vou deixar esse esboço para vocês lá no grupo, tá, da igreja. O texto começa nos mostrando algo que para mim é muito importante, e eu chamei de propósito. Se a tua vida não tiver propósito, se nossa vida não tiver propósito, meus irmãos, a nossa vida será vazia. Consegue compreender isso? Nós temos que ter propósito. Eu poderia analisar isso com vocês, até na sua vida pessoal, comum, profissional. Seja onde for você estiver, você tem que ter propósito. Você tem que ter objetivos, né? E eu percebo que quando eu começo a ler esse texto, eu vejo que Jesus está envolvido no propósito. João Batista está envolvido no propósito. O texto começa dizendo que Jesus e seus discípulos estavam na Judéia, fazendo o quê? Batizando, cumprindo o propósito. E João Batista não estava longe dali, com seus discípulos, fazendo o quê? Batizando. Meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida cristã, ela só tem propósito se tiver propósito. Senão a nossa vida vai se esvaziando, a nossa fé vai esmorecendo. E o que é o propósito que eu percebo? É o nosso envolvimento, meus irmãos. É o nosso envolvimento. Lá estava Jesus e seus discípulos fazendo o quê? O trabalho, cumprindo a vocação, a missão. Meus irmãos, a nossa relação com Deus tem que ser mais do que simplesmente vir à igreja semanalmente para participar de um culto. E eu uso participar aqui de propósito, porque às vezes não é nem prestar um culto, é participar de um culto. Por que eu digo isso? Porque é comum a gente ouvir dizer o culto foi bom, o culto não foi bom. A palavra foi boa, a palavra não foi boa. Ah, então você era o crítico. Então você era aquele que veio para avaliar. Você não veio para adorar, você não veio para prestar culto. Mas isso não acontece conosco, né? Amém. Não acontece não. Não acontece. Só eu que faço isso, porque eu sou pastor da igreja, eu faço isso. Entendeu? Então, pode me socar, pode me bater, que tá tudo certo. E os meninos aí do som e de coisas sabem que eu reclamo, né? Tem que ter propósito. E Jesus estava no propósito. João Batista estava no propósito. Nunca perca isso de vista. Minha fé, minha relação com a casa do Senhor, minha relação com o Evangelho, minha relação com Deus tem que ser debaixo do propósito, com propósito. Amém? Depois, o texto vai nos mostrar o seguinte, logo no verso seguinte, verso 25 já diz o seguinte, que de repente surgiu uma contenda entre os discípulos de João e um judeu.
E a discussão era o seguinte: a purificação. Jesus está batizando lá, João está batizando lá, o judeu está, certamente, o texto não detalha, mas certamente ele estava discutindo as formas de purificação que, como judeu, ele observava, o banho de purificação e tudo mais, né? Então, na discussão, trazendo para os nossos dias, era uma discussão doutrinária, era uma discussão de costume, era uma discussão de como, ou por quê, e ainda quem. Prestaram atenção? A discussão era como, por quê, quem, e lá estavam eles discutindo isso. E eles vão para João, não é isso? Eles vão para João. E eu vou até reler o texto para vocês. Verso 27. Parece que João não está respondendo o que eles perguntaram. Olha o verso 27. Respondeu João: o homem não pode receber alguma coisa se do céu não lhe for dada. O homem não pode receber alguma coisa se do céu não lhe for dada. Jesus não entrou João não entrou na discussão do costume, do como, nem de quem. Ele se volta para o sentido maior. Ele estava batizando e sabia por que estava batizando. Ele sabia de quem ele tinha recebido a missão. Jesus estava batizando ali perto, e ele sabia que Jesus estava batizando, por que estava batizando, e de quem ele recebeu autorização, de quem ele recebeu autoridade. Então, João não para discutir, João não faz o que a gente costuma fazer, parar para discutir. E desculpe aí a comparação, quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Ficamos discutindo, e sabe quando é que nós chegamos a alguma conclusão? Nunca. João está com a resposta dizendo o seguinte: não me leve para essa discussão pequena e barata, não me leve para essa discussão que não vai edificar a minha vida. Uma coisa ele está dizendo, importante é de quem você recebe, quem você está obedecendo. Meus irmãos, se tem algo importante que você precisa responder para você na sua vida, e na sua vida, se o que você está fazendo, você recebeu de Deus, está sob a orientação de Deus, está no propósito de Deus, está fazendo o que Deus tem mandado você fazer, ou você está fazendo porque fulano, Beltrano, o pregador ciclano, o apóstolo Beltrano, o mestre não sei das contas, por que você está fazendo o que está fazendo? Por que você está fazendo? Quem é que está respaldando? Meus irmãos, eu tenho 68 anos, eu tenho 40 e poucos anos de ministério, mas eu ainda olho para a Bíblia querendo aprender alguma coisa. Tenho Deus por testemunho, estou no altar. Eu não olho para a Bíblia com o meu entendimento de que eu já sei muito, porque todo dia eu sou surpreendido por Deus. Todo dia eu sou surpreendido por Deus. Olha, e outra, meus irmãos, eu me deparo com toda pureza de alma, meus irmãos. De vez em quando eu me deparo com alguma coisa que eu fiz, que eu até ensinei, e de repente meus olhos se abriram e eu digo: como assim? O que você está querendo me dizer, Senhor? O que você está querendo me dizer? Eu já contei para vocês que eu tive a transparência de chegar diante da minha igreja, que não foi essa igreja, né? Pregando sobre os dons do Espírito. Eu tinha preparado uma ministração sobre os dons do Espírito, e
enquanto eu ministrava, o Espírito me incomodou, dizendo assim: pois é, né? Pois é, você não cria assim, agora você crê, né? E eu fui lá para os meus antigos esboços, né? Já amarelos, né? Já pelo tempo, e eu fiquei lendo. E eu falei: por que eu não vi isso? Por que eu não vi aquilo? Pois é, meus irmãos, porque nós somos homens, nós somos falhos, e às vezes nós somos vítimas da tradição onde fomos criados, onde fomos ensinados, e às vezes nossos olhos ficam fechados. Foi por isso que aqueles homens estavam discutindo sobre a purificação, quem estava certo, quem estava errado, como é que se deve fazer. E foi também por isso que João não quis entrar na questão, na briga. Meus irmãos, você precisa de pedir ao Espírito Santo discernimento. Você precisa pedir ao Espírito Santo que coloque sobre a sua vida um líder no qual você confie. Eu acho interessante, inclusive, quando os discípulos de João, diante da dúvida e do questionamento, e provavelmente por não terem resposta, eles vão à procura de quem? Do discipulador deles. Eles vão à procura de quem? Do mestre deles. Eles não saem procurando. Olha, meus irmãos, olha só, a questão era com um judeu. Eles não foram lá ao sacerdote, eles não foram aos escribas, eles vão a João Batista. Muitas das vezes, meus irmãos, as celeumas, as discussões crescem porque nós vamos procurando respostas aqui, acolá, e pesquisando aqui e acolá, e não vamos aonde de direito. E João está ensinando aos seus discípulos o seguinte: é do céu que nós recebemos orientação. É do céu, é de Deus, é do Senhor. E é por isso, meus irmãos, que nós vamos encontrar, não só nesse texto, mas alguns outros textos, eu vou mencionar para vocês, que João faz muita questão de falar a respeito de Jesus para os seus discípulos, de declarar aos seus discípulos quem era Jesus. Quando chega nesse momento aqui, os discípulos cedem a essa discussão. Lá embaixo, João vai dizer isso: eu já tenho dito a vocês. Ele termina esse texto dizendo assim: importa que ele cresça e que eu diminua. João não está disputando lugar de importância com Jesus. João não está querendo nem mesmo a importância diante dos seus discípulos. Nós vamos ver aqui, eu vou depois mencionar para vocês, porque por várias vezes ele chega para os seus discípulos, quando Jesus passa e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, a ele seguir. Parece assim, contraditório com o que nós vemos hoje, onde as pessoas tratam seus discípulos, sobretudo, como seus discípulos. Sim, vocês são meus discípulos, eu estou aqui ensinando sempre a vocês, pregando a palavra a vocês, ministrando para a vida de vocês. É responsabilidade tremenda sobre os meus ombros. Mas, meus irmãos, antes de qualquer coisa, vocês são discípulos de Jesus. Antes de serem membros da igreja congregacional, vocês são discípulos de Jesus. E isso não podemos perder isso de vista. Não podemos perder isso de vista. E João não perde isso de vista, em momento nenhum. Ele diz assim, olha, deixa eu aqui localizar para vocês. Verso 28, olha o que ele está dizendo para os discípulos dele: vós mesmos sois testemunha de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Eu nunca escondi de vocês. Por mais que, e isso é verdade, meus irmãos, alguns, era corrente nos dias de João,
a especulação de ser ele o Cristo. E ele fez questão de frisar: eu não sou o Cristo. Ele poderia bater no peito, sabe, e se encher de soberba, aí talvez de orgulho. Não, soberba mesmo, é soberba, porque ele não era Jesus, ele sabia que não era. Vocês lembram do episódio quando Jesus vai até ele para ser batizado? Lembram? Qual foi a postura dele? Pelo amor de Deus, não, você que tem que me batizar. Mas Jesus insistiu para que se cumpra. Ele batiza Jesus. O céu se abre e uma voz declara: eis meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. João tinha uma experiência única e singular. Ele ouviu dos céus a declaração de que aquele era Jesus. Meus irmãos, ouça isso, vocês líderes em particular. Não pode haver vaidade nem orgulho na nossa condição, sobretudo enquanto líderes. Não pode haver vaidade nem orgulho de nossa parte. O que estamos fazendo aqui, por eu estar aqui hoje com a Bíblia ministrando para vocês, foi porque de Deus eu recebi essa missão, estou aqui cumprindo a missão. É o propósito, simplesmente é o propósito, é cumprir o propósito. Não é um propósito, não é buscar um propósito que me gere honra ou glória. Não, é simplesmente cumprir o meu propósito. Mas cada um de nós aqui temos um propósito. Desde Bruno, de Bruno até acho que eu sou o último. De lá para cá, cada um de vocês tem um propósito, tem uma missão a cumprir. E eu vou dizer algo mais nessa noite para vocês, uma missão ligada a Jesus. A missão de João era preparar o caminho para Jesus. A missão dele era batizar, as pessoas iam até ele e ele batizava, Os judeus olhavam e começavam a questionar: mas isso não é a purificação segundo os moldes que nós temos no judaísmo, na nossa tradição. Você não tem que responder à tradição, você não tem que responder a questionamentos, você tem que cumprir a sua missão. Detalhe, a sua missão, se não estiver ligada a Jesus, ela está fora da rota. Se a sua missão, se o que você faz, se o que você vive como cristão não estiver ligado a Jesus, tal qual João, você está fora do propósito de Deus para a sua vida. E quando eu digo isso, não importa onde você esteja. Jesus e seus discípulos estavam na Judéia, João e seus discípulos estavam lá em Enom e etc e tal. Não importa onde você esteja, porque você não agrada a Jesus simplesmente quando está aqui. Você agrada a Jesus onde quer que você esteja. Estar aqui é importante, claro que é. O que a Bíblia diz? Não é bom deixar de congregar como é costume de alguns. Isso é o que a Bíblia diz, né? Mas não pense que é só estando aqui que você está no propósito. Teu propósito pode ser na sua casa, teu propósito pode ser na sua família, teu propósito pode ser lá no seu trabalho, seu propósito pode ser na sua vizinhança, seu propósito pode ser neste altar, pode ser no ministério. Mas tem que estar ligado a Jesus. Se não estiver ligado a Jesus, você está com a tua rota desviada. Qual o lugar de Jesus na tua vida? Qual o lugar de Jesus? Qual o alinhamento, melhor dizendo, qual o alinhamento entre você e Jesus, sua vida e Jesus, seu caráter e Jesus, suas palavras e Jesus, suas atitudes e Jesus? Tem que estar alinhado, senão você está fora do propósito. Porque não adianta dizer Senhor, Senhor, isso não é bastante. Ele diz algo tremendo. Eu vou ler para vocês, olha o verso 29. E tudo isso ainda é resposta para aquela pergunta, né, que parece que não tem nada a ver com o que ele está falando, mas olha a resposta. Ele ainda está respondendo, ele diz assim, o que tem a noiva
é o noivo. Aqui ele está dizendo o seguinte, meus irmãos, a igreja é do Senhor, não é sua, não é minha. A igreja é do Senhor. Quem tem a noiva é o noivo. Amém? O Senhor seja louvado, porque nós somos a noiva dele. Mas tem gente que é minha igreja, tudo bem, isso aqui é a nossa igreja, gente, certo? Não podemos esquecer que isso é apenas uma forma de falar, mas a igreja é do Senhor. Quem tem a noiva é o noivo. Aí ele diz assim: o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Isso é tremendo, meus irmãos. Precisamos ser amigos do Senhor. E olha que coisa tremenda, precisamos ouvir a sua voz, hoje e sempre. Por que eu estou dizendo hoje e sempre? Eu preciso ouvir a sua voz hoje para saber o que eu tenho que fazer, para cumprir o propósito. Mas, meus irmãos, é hoje e sempre, todos os dias, o tempo todo. A minha vida vai acontecendo, minha vida vai passando e eu tenho trabalhos diferentes, eu mudo de lugar, etc e tal, então a vida vai seguindo, mas eu preciso continuar ouvindo o noivo, porque o dia vai chegar quando ouvir ou não ouvir o noivo pode representar tudo. Porque o dia vai chegar quando a voz do noivo bradar, ai daqueles que não ouvirem a sua voz, ai daqueles que estiverem envolvidos com as outras coisas desse mundo. Lembram das nécias? Ai daqueles que não estão cumprindo os propósitos, ai daqueles que estão vivendo uma vida com o noivo, como amigo do noivo, mas meio relaxada. É como aquelas que tá tudo bem, estamos juntos aqui, todo mundo junto, etc e tal, mas cadê a provisão? Cadê o azeite? Cadê a reserva? E aí, de repente, meu Deus, me empresta um pouquinho, me dá que eu preciso, meu óleo está acabando. Meus irmãos, eu não vou poder levar você para o céu, eu não vou poder abrir os seus ouvidos naquele dia. Posso abrir os seus ouvidos hoje, como estamos fazendo aqui, enquanto amigos do noivo. Vamos ouvir a voz dele, vamos obedecer a voz dele, vamos caminhar com ele, vamos nos envolver no propósito que a voz dele tem nos falado, nos indicado, nos direcionado, e vamos estar ligados, atentos. Sabe por quê? Porque se chegar o dia e ele convocar os seus amigos, se eu estiver no lugar errado, na hora errada, nas discussões erradas, talvez defendendo o seu ponto de vista, você vai ficar para trás. Olha, ele diz assim, olha como ele termina: pois esta alegria já se cumpriu em mim. Oh, coisa linda! Essa alegria já se cumpriu em mim. Eu tenho ouvido a voz do noivo, eu tenho ouvido a voz do noivo, e a minha alegria é essa: conhecer a voz do noivo, ouvir a voz do noivo. Que coisa linda que ele está falando. Ele está dizendo o seguinte: pare de ficar ouvindo uns aos outros, discutindo uns com os outros, pare de ficar discutindo balelas, abre os seus ouvidos, para ouvir o noivo, para ouvir aquela palavra que vai edificar você, pare para se deleitar com aquilo que tem verdadeiro valor para você, que é a voz do noivo. Tremendo, né, meus irmãos? Olha só, ele diz assim, olha, terminando, convém que ele, terminando o texto, terminando não, convém que ele cresça e que eu diminua. Tudo que eu quero é que ele cresça. Eu vim para tornar o nome dele grande. Nós estamos aqui, meus irmãos, como João Batista, para tornar o nome dele conhecido,
tornar o nome dele grande. Nós estamos aqui, como João Batista, preparando essa geração para ouvir a voz do noivo, porque nós conhecemos a voz do noivo e essa geração não conhece. Então, meus irmãos, eu sei que talvez você tenha que abdicar de alguma coisa da sua vida, eu tenho que abdicar de alguma coisa da minha vida para que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte: é possível que você tenha que perder algo para que o nome dele seja exaltado e conhecido. Meus irmãos, eu separei alguns textos aqui. João 1,35, eu não vou ler não, para que a hora não corra demais, mas vamos lá. Eu até já mencionei quando, no capítulo 1, os discípulos vêm para ver, deixa eu só encontrar aqui para ler rapidamente para vocês. 1,35. No dia seguinte estava Jesus outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus, e etc e tal. Esse era o coração, esse era o propósito de João, conduzir discípulos para Jesus. Tem outro verso aqui na sequência, o verso 36 diz assim: e vendo Jesus passar, disse... eu já li, tá? Verso 15, cadê o verso 15 aqui? Capítulo também 1. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. Ele testemunhando para os seus discípulos, ele está colocando Jesus em primeiro lugar. Ele tem a primazia. Olha como ele cumpre assim, de forma assim, metódica a sua missão. Falar de Jesus, colocar Jesus em primeiro lugar. Ele tem a primazia. Ele tem a primazia. Ele é o mais importante. Ele já existia antes de mim. Eu estou aqui, mas falando dele. Olha só, o texto de Mateus, faço questão de ler aqui para vocês. Mateus capítulo 3. É conhecido, é um texto conhecido, mas eu quero ler. Mateus 3, verso 11. Novamente João dá testemunho de Cristo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou, tem um outro texto que diz: eu não sou digno de atar, nem desatar, né? Desatar as sandálias dos seus pés. A missão dele era falar desse Jesus maravilhoso, exaltar esse Jesus, propagar esse Jesus, testemunhar desse Jesus, e ele vai fazendo isso. Lucas, esse eu quero que vocês abram. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. É um texto também conhecido, mas eu quero ler para vocês. Amém? Lucas capítulo 7, verso 18. João está preso. João já sabia que ele ia morrer, que ele sabia do ódio, né, que estava sobre ele. Aí olha só,
Vou ler a partir do verso 18. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperamos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Agora eu quero meditar um pouquinho com vocês. João está preso, numa angústia profunda, e foi por causa desse momento em particular que eu li aquele texto lá no início. Espremido como uva, espremido como azeitona. Parece que não tinha mais o que ele oferecer a Deus. E aí eu vejo um momento do homem, a fraqueza de um homem, a fragilidade de um homem. Eu não me atrevo a chamar de pecado de um homem, não me atrevo. Ele chama os seus discípulos e diz assim: vai até Jesus e pergunta se ele é verdadeiramente o Cristo. Mas olha que coisa tremenda que acontece. Jesus poderia ter, ao receber aqueles discípulos, dizer o seguinte: diga a ele que sou eu mesmo. Eu, aquele que esteve contigo lá na beira do rio, e o céu se abriu, e a pomba pousou sobre os meus ombros. Jesus poderia ter dito tanta coisa, né? Mas Jesus, o que Jesus faz? Olha só, Jesus diz assim, ó, naquele mesmo momento, Jesus não responde, Jesus começa a curar. Jesus começa a curar, expelir demônios, curar cegos, levantar coxos, ressuscitar mortos. E Jesus diz assim, ide, deixa eu achar de novo o texto, gente. Verso 21, naquela mesma hora, curou, etc e tal. 22, então dizes, ide e anunciai a João o que viste e ouviste. Jesus está dizendo, eu não vou fazer mais nenhuma declaração, porque não existe declaração mais forte do que a ação. Não há declaração mais forte do que a manifestação do poder de Deus. Jesus cura os cegos e diz, leve para ele, olha que coisa tremenda que Jesus está dizendo nas entrelinhas, leve para ele a experiência que vocês viveram. Não diga para ele o que eu disse, porque ele já me ouviu. Leve para ele a experiência que vocês estão tendo, que vocês viram, que vocês experimentaram. Amados, todos nós podemos ter momentos de fraqueza, mas se tem uma coisa que a gente não pode esquecer, é que o nosso testemunho é vivo. O que nós não podemos esquecer é que o que nós temos que anunciar é aquilo que temos vivido e experimentado. Nós não podemos ser, me desculpe a expressão, simplesmente um papagaio que repete. Nós precisamos ser discípulos que experimentam, vivenciam o poder de Deus e então falam com propriedade. Vocês acham que aqueles homens, quando saíram daquele encontro com Jesus e foram estar com João, havia alguma dúvida no coração deles? Não. Sabe por quê? Não há nada mais poderoso na sua vida do que os seus atos e suas ações. Não há nada mais poderoso na sua vida do que quem você é.
Isso é mais poderoso do que o que você fala. Jesus estava dando àqueles homens uma experiência real. E eu espero que você tenha experiência real. Jesus estava dizendo para um grande discípulo, seu precursor, que no meio da dor e da angústia, eu diria, com todo o temor, tremeu nas bases. Jesus estava dizendo para ele, e tem dito para nós nos momentos mais difíceis que você já tenha vivido, ou ainda vai viver, Jesus tem uma experiência de vida para você. Jesus tem uma resposta real de vida para você e para mim e para nós. Meus irmãos, nós não só pregamos uma palavra, nós pregamos uma vida, nós pregamos uma novidade de vida. O nosso evangelho não é uma filosofia, meus irmãos, é uma experiência de vida. Senão nós seríamos como tantas outras filosofias lindas que aparecem por aí, etc e tal. Não, nós somos muito mais do que isso. E Jesus estava dizendo exatamente isso para os seus discípulos, para aqueles discípulos: ide e testemunhe para ele o que vocês viram aqui, viveram aqui. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Por que eu venho até aqui? Para mostrar para vocês que Deus já te perdoou pela tua fraqueza. Mas você precisa renovar as suas forças. Precisamos renovar as nossas forças. Busque Jesus. E Ele vai te dar experiências novas para respaldar a tua fé, alicerçar a sua fé. Eu tenho certeza disso. Olha que coisa linda. Eu quero terminar com João 11, que João não, Mateus 11, 11. Abre lá. Eu acho que vocês conhecem esse texto, mas de repente ele sai da sua memória. Aqui agora é Jesus falando de João, tá, gente? Jesus falando de João, não é João falando de Jesus. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. É Jesus dizendo, ninguém é maior do que aquele homem. Nascido de mulher, ninguém é maior. Que homem, né, gente? Que homem. Isso não quer dizer que ele era infalível, isso não quer dizer que ele não era humano, e não tinha dor, angústia, sofrimentos, perseguições. Vocês sabem que ele foi decapitado. Ele foi decapitado. Mas morreu como amigo do noivo. Mas morreu com uma certeza renovada, está lá nos últimos dias de vida, né? Realmente eu vi o Cristo, o Messias. Meus irmãos, por isso que eu li esse texto, desse grande homem de Deus. Azeitonas que não conheceram a prensa, nunca podem azeite conceder. Se você não estiver disposto a pagar o preço de sofrer a prensa, a pressão, você nunca vai frutificar. Se as uvas escaparem do lagar, ou seja, ser pisado, o vinho da alegria nunca vai fluir. Entendem essa palavra desta noite, meus irmãos? Receba essa palavra. Façam da sua vida uma vida aliançada e alinhada com os propósitos de Jesus para a sua vida. Eu não posso te prometer que você não vai passar por pressão, por lutas,
perseguições, mas eu posso te prometer que Jesus, Senhor da vida, o noivo, vai te recompensar. E até mesmo no teu momento de fraqueza, quando você estiver lá, sabe, desesperado, Ele não vai te abandonar. Ele terá uma palavra de renovo, de restauração para você. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos adorar?